O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Eu sou Bernardo Eloy, um dos sócios da Permute, a franquia Permute aqui em Petrópolis. Hoje somos mais de 22 franquias espalhadas por todo o Brasil, com mais de 1.700 associados, onde você pode permutar e trocar o seu produto ou seu serviço com essas mais de 1.700 empresas. A Permute nada mais é do que um banco. Você pode utilizar seus créditos para a sua vida pessoal, para investimento e para o que sua empresa precisa. Você sabe por que ter um estoque grande faz diferença? Porque isso significa que a gente tem variedades. Aqui você encontra diversas espécies, medidas e acabamentos. E você ainda leva o que você exatamente precisa sem adaptações. E isso significa menos tempo de espera, mais agilidade e economia para sua obra. Uma boa tarde para todos aí, mais uma vez, fazendo o que a gente gosta nessa resenha. Leandro Micão, boa tarde. Boa tarde, coach. Boa tarde, coach. É uma felicidade imensa estar aqui. Mando um abraço pro tio Chico e Batata, que hoje não puderam estar aqui por compromissos pessoais. E vai ser um papo muito legal de um assunto que está em alta, né? E a gente tem muito... Vai ser uma aula, na verdade. Não vai ser nem um bate-papo. Pô, certamente. E de uma pessoa que, nunca me disse não. Sempre quando eu precisei de alguma ajuda, ligava na mesma hora. E esse, eu já vou até adiantar, daqui no decorrer da conversa a gente vai conseguir falar sobre muitas coisas, né? Porque se confunde, né? Aqui na gente. Mas... esse ano eu tomei uma mentoria gratuita lá no Correio. Que isso? Tu conseguiu? Consegui. A agenda dela tá muito cheia, mas eu tava passando por um momento difícil lá no clube. Aproveitei que ela foi lá, fiz uma pergunta, me destrinchou, cara. Abriu minha mente. Antes da gente poder abrir a câmera para ela, só vou te falar. No ano que eu fui campeão do Sub-9, ela teve 95% do que ela fez com a minha vida para poder se transformar em título. Eu lembro disso. E com a gente, Jéssica, nossa coach esportiva, seja muito bem-vinda ao Resenha de Quadra, tá? Fica à vontade, a casa é sua. Rapaz, me senti em casa aqui com a apresentação dessa. Gratidão, rapazes, vocês sabem aí que a gente tá junto, né? Eu verdadeiramente acredito nas conexões, acredito no companheirismo, acredito que a gente trabalhando junto, no mesmo objetivo, os resultados vêm, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto que eu adoro, que é esporte, que é futebol, que é quadra, que é evolução e que são resultados, no final. Vai ser top demais. Vai ser uma aula, Vamos conhecer um pouquinho da Jéssica. Bora. Jéssica. Quem é a Jéssica fora da mentora? A mãe, esposa. Conta um pouquinho pra gente. Eu sou a Jéssica, filha da Marilza, do Márcio, que eu tenho o maior orgulho aí, da onde eu vim. Eu sou a Jéssica, que sou a mãe da Maria e da Clara, duas meninas lindas, que são atletas, que adoram também o envolvimento que o esporte traz e toda a conexão. Sou a esposa do Vinícius.
E eu sou uma pessoa que acredito muito nas pessoas, sabe? Eu acho que se eu pudesse dizer assim, o que tem mais de meu, assim, eu acredito no ser humano, eu acredito em gente, eu gosto de gente. Não à toa, minha formação foi na questão da docência, né? Eu sou professora de educação física, me tornei professora de educação física por acreditar muito nas pessoas, na educação como instrumento e, obviamente, no esporte, né? Então, essa é a Jéssica aí. Aqui com você. Tem uma foto aí, Zé. Bota pra gente a foto da Jéssica com a família dela, olha lá. Olha que família linda que eu tenho, gente. Essas aí são as filhas atletas que ela falou pra gente. Aí, ó. Isso aí. Todo mundo conectado ao esporte. Elas fazem... Elas estão no esporte agora. A Maria, ela fase escolar, eles experimentam Sim. tudo, né? Mas a paixão da Maria é no handball. Ela fala que quer jogar na Europa, mais velha, ela já fez toda uma piada, já sabe que na Europa que é o boom do handball. A Clara começou na ginástica artística desde muito novinha, com 4 anos ela já competia. E aí no final do ano, e a gente vai conversar sobre isso, mas quando a gente fala da criança que compete, a gente precisa sentir muito, né? Precisa prestar muita atenção na criança. E no final do ano passado ela falou que para ela tinha dado a ginástica muita pressão, muita... E aí ela quis agora experimentar o futebol. Agora ela tá no futebol, tá fazendo na escolinha, na escola mesmo. Ela e o bando de menino e ela ali. Short saia correndo. E tá indo. O importante é estar fazendo esporte, né? Isso daí que a gente fala bastante. E qual momento da sua vida você viu que trabalhar com a mente do atleta poderia mudar um pouco o resultado dele em campo, em quadra? Então, Thiago, isso começou na minha docência, né? No meu dia a dia dentro da escola, da educação física escolar, eu percebia muito que assim, o que diferenciava um aluno que conseguia se dar bem no esporte e um que não conseguia era aquele que acreditava. Isso, para mim, sempre pesou bastante. Né? Então, quando a gente pega a escola, a gente pega os alunos que são mais habilidosos, os que são menos, faz parte do processo. Uns são melhores com a mão, outros são melhores com o pé, faz parte. Outros são melhores em torcer e tá tudo bem. Mas em todos ali, eu comecei a perceber que aquele que acreditava que era capaz, ele conseguia render mais. Até aqueles menos habilidosos, tá? Aqueles que tinham medo de quadra, conforme eles se permitiam, nossa, não é que eu sou capaz, não é que eu consigo, eles evoluíam e tinha uma evolução, assim, de muitas vezes começar a competir em clube, de procurar coisas externas, de me procurar depois, falar que estão estudando, estão fazendo handball, futebol na faculdade, porque começaram na escola sem nem entrar em quadra. Então eu comecei a perceber que a questão a forma com a qual eu vejo as coisas faz muita diferença no que eu entrego dentro de quadra. E aí eu conheci a metodologia do coaching, me apaixonei. E aí fui estudar, fiz psicologia esportiva, né, para entender todo esse processo. E aí, na prática, quando eu comecei a trabalhar com os atletas e ver que quando eles começam a entender que, quando a gente fala de alto rendimento, e vocês sabem disso, todo mundo é bom, né? É diferente da escola. Você tem aquele que não consegue dominar uma bola e tem aquele que faz um espetáculo com a bola. Todo mundo é bom. O que diferencia? O que diferencia um atleta que esquenta banco e um que vai para o jogo, se todos são bons? É a forma com que ele lida com aquilo que ele sabe fazer. É a gestão de emoções, é o quanto ele acredita, é como que está a confiança dele. Então, quando a gente começa a trabalhar não no resultado final, eu quero que ele tenha mais confiança, eu quero que ele esteja melhor na quadra. Quando eu trabalho no motivo que está fazendo base, né? ele entregar ou não, aí a gente tem uma mudança real. Aí a gente consegue consistência, aí a gente consegue realizar sonhos. Então, a mudança ela não pode acontecer no ato final. Ela começa na base, ela começa na estrutura. E isso é maravilhoso, perceber essa mudança. Você acredita, então, fielmente que numa escala de porcentagem, o quanto a mente é importante nesse processo de formação do atleta, falando Sim, de base. de base. Assim, você acha que talvez a mente seja até mais importante do que propriamente o tático, o técnico? Como é que você vê essa questão? Eu acredito muito no trabalho em conjunto, né? Porque, de fato, se você não existe chave mágica, não existe, vamos lá, a gente acredita, você é capaz, e a coisa acontece. Então, precisa ter um trabalho de desenvolvimento tático, técnico e físico,
Eu acredito muito nisso, mas eu acredito nessa junção com o mental. Então, eu não colocaria, Micão, uma porcentagem do que é mais importante, mas eu entendo que o trabalho em conjunto é essencial e faz diferença a curto, médio e longo prazo. Existem pesquisas que mostram que a gente tem uma quantidade de atletas gigantesca que né? A gente perde muitos talentos da base, muitos talentos que eles são, muito porque a gente precisa de resultado e às vezes a gente acaba dando preferência para a parte física, né? E a gente vai perdendo muitos atletas. Por quê? A gente falou sobre processo, né? Existe um processo, existe uma virada de chave de cada atleta, mas o que faz eles continuarem? É quando eles têm clareza de onde eles querem chegar, clareza do momento que eles estão vivendo, e eles têm o suporte necessário para lidar com os recursos que eles têm, mas também para lidar com as interferências, para que eles continuem no processo. Então, por isso que o trabalho, na minha opinião, mental, junto com o tático, o técnico e o físico, é essencial. Então, eu não colocaria nenhuma prateleira mais alta. Nenhuma acima, concordo. Quando a Jéssica veio para trabalhar comigo no Sub-9, a gente veio de um jogo muito atípico, que o time nunca tinha acontecido o que aconteceu em quadra. E eu tava em casa, eu mando mensagem pra Dani meia-noite e alguma coisa. Eu fiquei assim, cara, o que aconteceu pro meu time jogar tão mal assim, sendo que vinha na crescente boa? Aí tu no teu sozinho, tu começa a refletir. O que aconteceu? Aí na minha cabeça veio assim, o mental tá abalado. Ficou fraco. Na hora, eu mandei mensagem pra Dani, consegue me ajudar com a Jéssica? Você me apresentar ela pra poder vir ajudar a gente? Cara, não deu 20 minutos, a Jéssica devia estar acordada, a Dani mandou pra ela, abraçou a ideia e assim, realmente fez muita diferença. E faz muita diferença. Eu entendo que o atleta, quando ele tá com a mente blindada, ele consegue focar aonde ele quer chegar. Que eu até falei no início, o bate-papo que a gente teve lá no clube, juntando o que a Jéssica falou com o que você está falando. Por exemplo, eu tive uma dificuldade esse ano com um determinado grupo de atletas que, na verdade, as crianças não estavam performando como já performaram em outro momento. Então, se eles já deram essa resposta em outro momento, eles sabem fazer, então o problema não está neles. Mas o contexto ao redor não estava contribuindo com a evolução deles. E aí ela me deu um release de como agir, cara, porque vai por esse caminho, de chamar pra cá, chamar pra perto, conversa com eles, pede ajuda. Assim, foi nesse contexto, sim, né, que a gente conversou. E, assim, eu tava numa reta final, a gente até, os resultados não vieram, mas aí nesse inteirinho de 2 meses, eu comecei a agir dentro do contexto que a Jéssica falou disso mesmo, tipo, aproxima de houve uma dificuldade, vai ouvindo as pessoas, porque cada um tem as suas dificuldades, e depois chega no contexto geral das reuniões, cara, e funcionou. Tem funcionado. Vai vir, né? O resultado vai vir. Vai acabar impactando na quadra. Tanto que, até na nossa reestreia agora, o desempenho já foi muito melhor. O último jogo já foi bem bom. E assim, se a gente fosse fazer uma analogia com o primeiro semestre, a gente, ferrou, já vamos lá para acontecer uma tragédia. Até pelo tamanho do clube que eles enfrentaram. Exato. E já foi totalmente diferente. Aí o treino ontem já foi outra alegria dos meninos. Então a gente já tem uma expectativa maior. Então, assim, concordo também que o contexto influencia muito e acaba impactando nas crianças em quadro. Existe diferença, Jéssica, entre trabalhar a mente da criança, dos iniciantes, né, do adolescente e do adulto? Existe totalmente, né? Porque a visão de mundo é muito diferente. Hoje eu trabalho com atletas em desenvolvimento, atletas que estão em clubes de proporções menores, atletas que estão em clubes grandes, como o Flamengo, Atlético Mineiro, né, que já passou por mim. E trabalho com atletas que estavam no sub-20, são realidades totalmente diferentes. Quando você pega uma criança, ela está em desenvolvimento, ela é uma esponja. Então, ela vai... O contexto vai fazer diferença, a forma com a qual os pais lidam com as coisas. A figura do treinador faz muita diferença. Aí você vai crescendo. Aí, quando chega lá no sub-20, a pressão é outra, eles têm que lidar com outro tipo de pressão. Último ano de sub-20, se eu não conseguir nada, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que entrar no mercado de trabalho, como que vai ser? Eu ainda a frustração, né? Ficou 10 anos
15 anos já se dedicando àquilo e não conseguiu. Abrindo mão de muitas coisas, né? coisas. E o futebol, às vezes, ele é uma chave. Eu falo com os meus atletas, né? Ele não é uma linha linear, né? E você tem que ficar reajustando a rota o tempo inteiro. Então, isso é muito desafiador para o atleta. E aí, o do sub-20, são meninos que muitas vezes estão fora de casa há anos e eles precisam lidar com aquilo. E aí, eu já peguei atletas que já estavam no último ano. Jéssica, acabou, não tem jeito. Não, segura mais um pouco. Quer continuar? Quero. Não, vamos lá. E aí o cara, no último, nos 47 do segundo tempo, consegue assinar o primeiro contrato profissional. Aí o cara respira de novo. Aí ele fica feliz pra caramba que assinou o contrato profissional. Agora ele tem uma outra adaptação. Lidar com o profissional. Porque sub-20 e vida adulta, atleta profissional já é outra coisa. E aí é outra pegada. Então, a forma com a qual você lida, e aí que eu gosto muito do trabalho individualizado, você depende da demanda de cada um. Você tem um método, você tem uma ideia, você tem estudos que embasam o seu trabalho, mas a individualidade de cada um. Então, a criança, por exemplo, ela aplica muito rápido. A criança, quando a gente pega um sub-9, quando a gente pega um sub-10, 11, 12, 13, eles aplicam muito rápido. Já teve casos do pai, eu fazer uma conversa com o pai, com a criança, pra gente fechar o acompanhamento, enfim. E a mãe me ligar. Jéssica, o que você fez com o meu filho? Ele já mudou no treino, o treino era outro, eu quero entender o que aconteceu, vamos lá, eu quero continuar. É por quê? Porque eles aplicam muito rápido. É claro que depois tem uma consistência de trabalho, mas eles conseguem, por quê? Eles colocam muito menos barreiras, eles têm muito menos rótulos, eles têm muito menos preocupação de impactar as pessoas, eles se preocupam muito menos com o que os outros estão falando, então é muito mais fácil aplicar. Vai ficando mais velho, vai ficando mais desafiador. É impossível? Claro que não. Mas é um trabalho que eles precisam desconstruir muitas coisas na cabeça do adulto para aplicar muias coisas. Existe o preconceito, né? A gente sabe disso. Sim. No mundo esportivo, então, quando a gente fala, trabalha a mentalidade, opa, peraí, né? Eu já sei fazer disso. Mas peraí, você está conseguindo os resultados que você quer? Se os resultados pararam de vir, talvez alguma coisa você precise rever. Talvez você precise implementar algumas coisas. Talvez você tenha que voltar para o óbvio, que o óbvio você não está fazendo mais bem feito. E é num trabalho onde a gente olha para o teu individual que você vai perceber. Então, são momentos diferentes, mas todos eles são incríveis. Tu já pegou algum caso, assim, eu não sei se com a criança com conflito com o pai? Então, porque assim, a gente como é treinadores e gestores, a gente vê muito conflito na hora do jogo. A quem eu vou obedecer? O meu treinador, que tá mandando eu fechar a paralela, ou obedecer meu pai que tá gritando lá, fecha o meio, fecha o meio! É isso, né? Quando a gente foi trabalhar junto, eu lembro que você falou, Jéssica, você me ajuda? Eu falei, primeiro, vocês vão me deixar conversar com os pais, né? Não foi? Perfeito. Por quê? Porque o trabalho, ele tem que ser em conjunto, né? Muitos estudos dentro da psicologia esportiva mostram a importância dessa parceria entre atleta, família, instituição na qual eles estão servindo, técnico, treinadores, né? E ali a pessoa que estiver intermediando, né? Se for o psicólogo esportivo, se for o coach esportivo. Por quê? Porque eles ficam confusos. A maior referência de uma criança é o pai e a mãe. Isso é inquestionável. Ninguém conhece mais a criança do que o pai e a mãe, e a criança, nada é mais importante para a criança do que agradar o pai e a mãe. Até as mais revoltadas. Sim, né? Sim. No fundo, até a revolta é uma tentativa. Eles jogam para não decepcionar os pais. Eles não jogam por mim nem por eles, jogam para não decepcionar os pais. O tempo inteiro. Então, o que eles trazem da família é importante. Por isso que quando eu atendo um atleta menor de idade, eu peço aos pais, eu acabo acompanhando os pais juntos. Eu quero saber dos pais, eu quero conversar com os pais, eu quero mostrar o que está sendo feito. Foi o que a gente fez com o Sub-9. A gente chamou os pais, a gente trouxe uma ideia, os pais adotaram. Foi um pouco da resposta que eu dei para você também. Sim. Por quê? Porque se o treinador fala, fecha a paralela, e o pai fala, você está deixando o meio, se o treinador fala, toca a bola, e o pai fala, quando a bola vier no teu pé, eu quero que você chute porque você tem que ser o titular, isso dá um bug na criança, porque ela quer agradar o pai e a mãe, só que ela sabe ali dentro que o treinador, ele tem um plano. Ela entende coisas que o pai não entende. Então, o que eu percebo das crianças? As crianças que já vieram para mim, tá? As crianças, geralmente, o que eu trabalho com elas?
o encorajar as crianças para que elas se posicionem. Então, por exemplo, já aconteceu do pai falar assim, poxa, eu já saí, porque eu tenho pais que, assim, eles me ligam Jéssica, eu tô na dúvida, o que eu faço, né? Que a gente vira um parceiro de vida. E aí tem um pai específico, eu sou muito fã desse pai, e ele vira pra mim e fala assim, com frequência, Jéssica, eu falo tal coisa pra ele, eu falo, você não fez isso no jogo, faltou isso. Aí ele vem pra mim e fala, pai, mas não foi isso que o meu tio pediu. Eu fui bem no jogo porque o tio pediu isso. Então a sacada, muitas vezes, é encorajar a criança para que ela tenha autonomia e que ela tenha recursos. Recursos até linguísticos mesmo, né? De palavras certas para explicar para o pai. Pai, é isso que está acontecendo. E para que ele entenda que ele não pode controlar nem a percepção do técnico sobre ele e nem a percepção do pai. O que ele pode controlar é o que ele precisa fazer. Então, dentro de quadra, para que a coisa aconteça, quem ele precisa obedecer? É o técnico. Independente se o pai e a mãe gostam do técnico ou não, ele precisa entender isso. Só como é que você fala isso para uma criança de 9, 10 anos? Você não fala isso para ele. Sim. Olha para o técnico e esquece o pai. Não existe. É um processo de educação e de fortalecimento da criança para que ela tenha autonomia para se posicionar com respeito, com carinho, com o jeito que ela precisa, com o pai e com o técnico. Pegando um gancho, eu tive uma passagem que, não sei se o Thiago vai lembrar disso, talvez lembre que tu tá na reta final do Sub-13 e a gente estava me ajudando muito. E é exatamente isso. A gente nunca tinha chegado numa semifinal de Carioca, no clube, e a nossa geração 2011, que venceu tudo aí, estava na semifinal contra o Comari, então já tinha uma pressão, clássico da Serra, não sei o quê. Nenhum dos dois times tinham chegado. O time deles era muito bom, tanto que depois a gente convidou uns 3 ou 4 atletas deles para vir fazer parte do nosso time. Lá, na ida, a gente empatou em 2-2. E nosso goleiro foi expulso e tal. Então, na volta, era um jogo muito difícil. Era muito difícil. E aí, eu posso citar os nomes porque é uma família muito amiga, assim. O Pedro Vitor, que hoje está no Vasco. Um abraço. Pedro Vitor, Leandro, pai dele, né, parceiro. Ele estava na arquibancada. Ele nem tem esse perfil, o Leandro. Nem tem esse perfil. Esses pais, na verdade. 2011 eram pais muito parceiros. Tanto que deu tudo certo, os meninos estão andando aí, seguindo a carreira deles. Merecido acompanho mesmo. Um deles. É verdade. Você acompanha um deles. E no meio do jogo, até pela ânsia de querer ajudar que os pais... Ali é um momento muito difícil para os pais também, eu entendo, porque é um dos poucos lugares que eles não conseguem ajudar, interferir para proteger as crianças da forma como eles fazem em qualquer outro ambiente. E ele estava gritando com o Davi, na verdade. O pai do Pedro Vitor estava gritando com o Davi. Faz isso. Aí no meio do jogo, na semifinal, o Pedro Vitor vira pro pai e fala: pai, fica quieto que o Micão mandou a gente fazer dessa outra forma. Olha. Assim, no meio do jogo. Tem esse vídeo. Graças a Deus, o Dudu narrador imortaliza esses momentos. Tem esse vídeo e naquela hora, assim, o pai entendeu na hora. Respirou, falou, tem razão. Acabou o jogo, isso virou motivo de piada, os próprios pais e tal. Mas, assim, eu tô falando disso no sentido da autonomia do que você falou do atleta. E também do pai entender que ele estava tentando ajudar. É óbvio que ele estava tentando ajudar. Ele não estava conseguindo naquele momento. E quando ele toma essa bronca, vou dizer dessa forma, pejorativa, ele entende o momento dele de, opa, eu não estou contribuindo, vou aguardar o meu momento. Então, assim, foi determinante para o sucesso, que depois desse momento aí, acabou 6-1 o jogo. Caramba. Então, assim, essa parada da autonomia que você falou, assim, me faz total sentido. Até porque o ambiente esportivo, ele é muito desafiador. Então, se a criança não tem autonomia para tomar decisão, para lidar com as decisões dela, é muito desafiador para a criança também. Aí a confiança não vem, né? Aí ele fica sempre esperando o que o pai vai dizer ou o que o técnico vai dizer. Sim. E o que a gente quer no final é que ele tenha umas tomadas de decisão. Porque no final o futebol é sobre isso, sobre a capacidade dele tomar decisão, apesar do treinamento, apesar... É um caos e eles precisam lidar com esse caos, né? E a sacada legal, Micão, é que no final todo mundo quer a mesma coisa. São os pais que querem a mesma coisa, as crianças, o time, o atleta e o treinador. Sim. Só que na hora do vamos ver, acaba que cada um faz o que acha que é o melhor.
E aí o melhor dos mundos é que tudo isso esteja em conexão. Quando todo mundo está em sintonia, torcida, né? No caso aqui a gente está falando pai, mãe, técnico. E, cara, aí acontece o que aconteceu, por exemplo, com esse Sub-9, que foi bastante vitorioso. Foi muito. Com o Sub-13, que foi bastante... Era Sub-13, né? Era bastante vitorioso. E os meninos continuam. E qual a diferença entre a cobrança que ajuda e a cobrança que atrapalha? Qual é essa... Excelente pergunta. O que acontece quando a gente fala de cobrança, né? Todo mundo vai cobrar. Quando a gente fala do alto rendimento, todo mundo vai cobrar. E a sensação que passa, eu não sei se vocês têm essa percepção, é que no alto rendimento nunca nada tá bom, né? Às vezes o técnico fala, cara, que jogo! Aí o pai chega e fala, nossa, hoje você não jogou nada. Então, a cobrança, o melhor dos mundos é a gente entender que a gente precisa dar consciência pro atleta para que ele saiba avaliar o que ele fez, que ele saiba se perdoar dos seus erros e que ele tenha condições, recursos para continuar apesar do erro. Então, sempre antes da gente fazer uma cobrança, seja como técnico, seja como pai, o que é o ideal? É a gente buscar gerar no atleta uma reflexão. Porque quando eu cobro pela minha visão, eu tenho uma tendência de não respeitar a individualidade do atleta e todo o contexto. Então, se eu como pai ou mãe, eu simplesmente questiono, ou como torcida, eu cobro pela minha visão, eu não vou cobrar pela visão de quem está lá dentro, de quem está se preparando, de quem estava nos treinos. Se o técnico, ele cobra só pela visão dele, ele vai olhar só... Tem todo um contexto, mas sendo muito raso aqui, tá? Ele vai olhar só a performance ali, ele vai cobrar. Você não fez isso que eu pedia. Só que existe toda uma jornada daquele atleta para ele chegar ali. Existe toda uma demanda que ele, às vezes, abriu mão para poder estar ali. Então, tem todo um contexto. O atleta não é só o que ele faz ou deixa de fazer. Então, quando essas pessoas conseguem gerar reflexão no atleta, ele gera crescimento. Então, ao invés de eu falar, pô, você viu que você não fez tal coisa? Quando eu pergunto, o que você achou dessa decisão que você tomou? Você abre para que o atleta, ele avalie e ele dê a resposta dele. E ali ele vai gerar uma conversa com você de evolução. Não para quem tá certo e quem tá errado. E aí o técnico e o pai vai virar e falar, às vezes a criança fala assim, nossa, eu fui ótimo. Aí tu pensa, não viu o mesmo jogo que eu? Aí ao invés de você falar, tá maluco, moleque? Você não foi nada, foi horrível. Tá, o que você fez dentro que faz você achar que você foi ótimo? Opa! Aí, às vezes a criança vai puxar lá e falar, talvez eu não tenha sido tão ótimo assim. Ah, entendi. O que você acha que faltou? Eu estou fazendo uma cobrança, mas eu estou gerando reflexão, autopercepção, autonomia e recursos para que ele busque evoluir. É diferente de eu impor. Sim. Você não fez isso que eu pedi, você não fez aquilo. Então, quando você procura entender ao invés de estar certo, isso faz uma baita diferença para a criança. A gente lá no clube, eu e o Thiago, a gente tem mais ou menos o mesmo perfil, Batata também tem muito perfil. Uma frase que eu costumo usar muito, eu uso constantemente, porra, faz sentido para vocês? Eu explico a parada. Aí, um exemplo, uma movimentação. Ó, se acontecer isso, pode dar isso. Se acontecer isso, faz sentido para vocês? Se não faz, cara, pode falar, dá sugestão. Aí, pô, pegando esse sub-9 que agora é meu sub-11, pô, franja, porra, questiona o tempo inteiro. Pô, tio, por que a gente não fazia? Aí ele pega a prancheta. Aí, franja, desde sempre fez isso, desde novo. Mas, agora no sub-11 que eles vão crescendo, e outros vão adquirindo essa postura. Quando você dá a abertura, outros eles se sentem confiantes. Eles se sentem confiantes de falar. Cara, é muito comum no meu treino, Murilo, Richard, Clebinho, os goleiros, Pedro e Joca, eles já assumiram um protagonismo e eles sabem que eu não vou podar eles. Pô, cara, tio, por que a gente não faz isso? Pô, tio, vamos marcar desse jeito. Um exemplo, nesse jogo mesmo do Botafogo no final de semana, na pré-eleição, tava tendo o jogo do Sub-9, o Sub-9 fez uma partidaça, e aí eu comecei a pré-eleição. A pré-eleição foi rápida, porque eu tava de suplente no banco, com o Juan. Quando eu vou pro vestiário, eu tenho que falar rápido. Cara, mas a gente define junto como a gente ia marcar. Eu falei, cara, ó, a minha sugestão é que seja dessa forma. Mas como vocês querem fazer? Vamos fazer junto? Aí o Miguel foi o primeiro que puxou, aí o Richard também. Aí tem o Baltar, que fala pouco, mas já se expressou também. Porque, não, vamos marcar um pouquinho embaixo e depois a gente sobe. Pô, então beleza, tô com vocês, vamos embora. Então, já foi uma troca muito boa e aí a gente vai aproximando. E aí eles não têm a visão, eu acho que no fim das contas,
o atleta não pode... Ele tem que ter a visão, assim, obviamente, no respeito, porque tem um cara ali na frente que quer o melhor deles, mas não aquela figura assim, professor e aluno. Não, cara, nós somos amigos, profissionais, mesmo vocês sendo crianças, Sim, porque vocês têm a responsabilidade da profissão que vocês escolheram. Infelizmente, é isso. vocês são cobrados desde novos, Uhum. mas a gente tá junto, é o mesmo barco. Se perder, perdemos juntos, e se ganhar, ganhamos juntos. Então por que a tomada de decisão não é junto? Perfeito. E aí você gera neles uma máxima que a gente usa muito, que é você tira deles a congruência. Nós, seres humanos, a gente tem uma necessidade de sermos congruentes com aquilo que a gente fala. Então, se eles participaram do plano, a probabilidade que eles possam ter uma adesão maior, individual enquanto equipe, é muito maior do que quando você chega com algo pronto. Uma coisa é, vai lá e faz isso. Outra coisa é, o que a gente pode fazer junto? Isso serve para tudo, né? Filhos aí, né, que estão crescendo, é muito diferente você virar e falar assim, vai lá e arruma o seu quarto agora. E outra coisa é, o que está acontecendo que você não está arrumando o seu quarto? Ah, não, é porque eu fui fazer tal coisa. Tá, então quando você terminar de fazer tal coisa, então dá para arrumar o quarto? Ah, dá. Ele vai ser muito mais assertivo em, caraca, eu falei que eu vou arrumar o quarto, do que meu pai e minha mãe mandaram arrumar o quarto. É a mesma coisa para atleta. Se eles conseguem, eles participarem da construção, eles vão ser muito mais fiéis ao clube. A gente falando sobre essa parte, né? E até falando sobre a parte mental, o treinador. Eu hoje agora estou um pouquinho afastado, eu estou descansando. Peguei essa máquina, né? Mas sinto falta. O treinador, quando ele grita muito, e ele faz cobranças muito fortes, excessivas, isso pode atrapalhar o mental da criança no jogo? Então, essa pergunta ela é interessante. O que a gente faz muitas vezes? A gente coloca todo mundo numa caixinha. Quando a gente fala de esporte, eu trabalho muito isso até com pais, né? Porque às vezes tem pai que reclama comigo. O fulano, ele vibra pouco, ele é muito tranquilo. Comum. Entendi, mas o que na tranquilidade? Ele entrega sendo tranquilo? Entrega, mas eu quero que ele grite. O que acontece? A gente coloca todo mundo numa caixinha e com alguns sensos comuns. No futebol, você tem que ter raça, é gritar, é chegar firme. E gritar pra cima. Exatamente. É motivação, é sair, fazer todo mundo gritar. Não tem nada disso. Né? Na verdade, cada um funciona de um jeito. Você vai ver que tem atleta, Thiago, que o que vai motivar ele é o grito. Uhum. Não é que o grito seja ruim, mas tem atleta que você vai, desculpa da palavra, cagar com a performance dele se você grita com ele. Sim. Então, qual é o melhor dos mundos? Primeiro, o treinador precisa entender de gente. Porque, às vezes, o treinador, isso não é uma crítica, isso é uma percepção. Às vezes, o treinador, ele entende muito de técnica, tática, de trocas ali, de jogadas. Mas quanto tempo ele se dedica para entender de pessoas? Por que eu falo isso? Porque pessoas são diferentes. Então, quando você entende as várias possibilidades de eu acessar uma pessoa, a comunicação ela fica sem ruídos. Então, basicamente, as pessoas elas têm mais ou menos 4 tipos de pessoas. Claro que existem combinações. Existem aquelas que gostam da pressão. Da gritaria, da pressão, elas vão funcionar. Só que existem aquelas que, se ela se sentir exposta, As bloqueios. vai bloquear. Ah, então ele tem que jogar peteca. Então ele não pode jogar futebol. Pelo contrário, nós temos atletas incríveis, jogadores de futebol, inclusive, que têm essa característica. E que se você só falar que ele não serve porque ele não grita, ele não aceita grito, você perde talentos gigantescos. Então você vê atletas com perfil, sei lá, que sempre teve na moda aqui, Arrascaeta, do Flamengo. Aquele atleta, ele não é um atleta que grita, ele não é um atleta que vibra, ele não é um atleta que, no sentido do senso comum, mas é um baita atleta. Você imagina se a gente tivesse cortado ele lá só porque ele não grita, porque ele não gosta de grito. Então a sacada o treinador ele precisa buscar entender como que cada atleta funciona. Quando ele entende cada atleta, ele consegue tirar o melhor de cada um. É uma tarefa fácil? Claro que não. Mas quando você tem esse olhar atento, você vai perceber que tem atleta que, se você chegar no ouvido dele e falar, ele vai encher e vai embora. Tem atleta que, se você falar para ele assim, não vai funcionar. Então, a sacada não é que a gente não pode endemonizar. Cara, o treinador, ele gritou, ele tá errado. Não, em alguns momentos vai funcionar. Mas não é em todos os momentos que isso vai funcionar e não é para todas as pessoas. Eu fazendo uma análise minha sobre esse tema, eu comecei a ter um olhar diferente. Olha só, estou há muito tempo nisso. E sempre também me preocupei com as questões das pessoas, tal, de relação. Mas eu fui ter essa visão mesmo que você está falando,
nessa geração mesmo 2011. Porque eu pego eles ainda criança, tipo assim, do 12 pro 13, e entrando na adolescência. E ali eu comecei a perceber, no decorrer, que quando eu assumi que eles ainda estavam entrando na adolescência, eu cobrava muito, assim, e eles respondiam muito bem. Quando passou um período, alguns já começaram a me rebater. Sim. Aí eu em casa pensando, fazendo análise, e foi um grupo que eu fiquei muito tempo, porque a gente treinava 3, 4 vezes na semana, então eu conseguia conviver com eles. E eu acho que isso é um problema talvez da base hoje, o quanto tempo que você consegue ter uma troca com as crianças, com os atletas, para poder entender. Quando você está no clube de alto rendimento, você vive só para aquilo, você está todo dia com eles, facilita você entender cada um. Quando você está num clube amador, como os daqui de Petrópolis, por Sim. exemplo, que é a nossa realidade, às vezes você está 2 horas com eles e tu tem que jogar tudo dentro do liquidificador, mexer, fazer um bolo, e tu tem que entender a mente, tem que entender o contexto, tem que entender onde mora, tem que entender a escola que estuda, tem que entender... Quem acompanha cognitivamente, quem não acompanha. Exato, tem que entender as famílias, quem está se separando, quem não está se separando, quem está com problema, quem não está, quem está com dificuldade, quem está empregado, quem não está, porque, assim, enfim. E aí você vai... aí você conta com a equipe toda para poder ajudar. Mas eu comecei a perceber que as minhas cobranças e com alguns atletas já não estavam funcionando mais. Porque, por exemplo, eu tinha... posso citar que é tudo amigo, mas, por exemplo, quando eu cobrava já o Davi e ele via que eu estava cobrando e as pessoas ouvindo, ele já queria me rebater. Porque ele já estava no processo... Pô, ele é um adolescente, não quer se sentir exposto, óbvio. E aí, eu já entendia que, pô, cara, quando eu tinha que falar com ele, era no pé do ouvido. Lembra disso? A gente conversou muito sobre isso. O João Guilherme já era um atleta que ele tá concentrado no foco dele, não abrir a boca. Nada afeta. Nada afeta. O B era outro. Na verdade, o B, quanto mais você fala, bora, mais ele te dá retorno. Ele acabou estando um ano como um tanque de guerra, né? E ele está performando aí. Você acompanha ele. Então, assim, ali eu comecei eu me reconstruir nesse sentido, e aí eu passei a trazer isso para os outros momentos da vida. Eu sou gestor lá no clube hoje. A forma como eu converso com o Thiago é uma. A forma como eu converso com o Tio Chico é outra. A forma como eu converso com o Bahia, que tem já uma idade um pouco mais avançada, é outra. E assim, e tu também vai evoluindo também enquanto pessoa, até para o teu pessoal. Sim, né? Sim. Da tua família. Porque a comunicação fica mais assertiva, você tira o melhor de cada um. Exato. É o processo. Eu falando sobre reconstruir, como que a gente faz para reconstruir um atleta que vem com uma sequência ruim, uma série de jogos ruins, às vezes até ocasionando derrota? Como que a gente consegue reconstruir ele e recuperar ele para ele poder voltar a performar em alto rendimento? Até aproveitando isso, só pegando só para... E se as derrotas estiverem vindo do erro dele. Então, como trabalhar isso na cabeça para trazer a confiança novamente? Problemas difíceis, a gente não tem soluções tão simples, né? Então, quando a gente tem... Porque é um problema difícil, né? Você fala, caramba, tá repetindo, tá reproduzindo. Então, a gente não tem uma solução fácil, que eu vou falar para vocês assim, cara, é só a gente fazer dessa forma que dá certo. Porque cada um é um. Para alguns atletas, o que eu mais percebo em comum dos meus atletas, que estão já no alto rendimento, que já jogam lá a série B do Campeonato Paulista, Série C do Campeonato Brasileiro, o atleta que está lá no sub-15, 14, 15, jogando longe da família, e a criança, todos têm medo de errar. Ponto. Todos têm. E se a gente for olhar pra gente está aqui com receio de errar. A gente está aqui querendo, né, dar o melhor, faz parte do processo. Né, porque a gente tem essa necessidade de ser aceito. E no alto rendimento isso aí é potencializado. A pessoa não sossega, eu puxo as coisas. Prazer, Jéssica. Você queria saber quem é a Jéssica? A Jéssica é essa. Então, assim, tudo é potencializado no alto rendimento. Então, assim, primeiro, entender que é um processo. Depois, compreender que o erro por si só, ele é um transbordo de algo que está acontecendo que a gente não está vendo. Né? É claro que o erro faz parte do jogo. Geralmente, quando o atleta fala para mim, eu tô com medo de errar. E aí eu pergunto, entendi. Caramba, no teu time, ninguém deve errar, né? Aí o atleta já buga. Como assim? Eu falei, teus colegas, eles
Deve ser, ninguém deve errar. Não, todo mundo erra. Eu falei, entendi. Então todo mundo erra? Todo mundo erra. Aí geralmente eu conheço no time tal, que é o time que ele torce. Aí às vezes geralmente eu sei qual é o jogador. Cara, o último jogo, ele não errou nada. Não, errou sim. Eu falei, entendi. A diferença não tá no erro. A diferença tá no quanto ele continua tentando para acertar. O atleta dificilmente ele é conhecido pelo erro. Claro, não sei que seja aquele erro bizarro, mas ainda assim, né, existe um processo. Se ele tiver acertado outras coisas no jogo, você vai falar, ele errou tal coisa, mas poxa, você viu tal coisa? Faz parte do jogo. Eles escolheram essa profissão. Ela é desafiadora nesse sentido. Então, primeiro ponto que eu trago para os atletas é, todo mundo erra. Faz parte do processo. A questão é, eu preciso minimizar erro, claro, e aprender a lidar com o erro. Agora, se isso está numa constante, ele acabou já gerando para ele um ciclo. Ele já está com uma insegurança, que eu costumo dizer que é o ciclo de merda, né? Ele teve uma atitude que gerou nele aquele erro. Ele errou. Aquele erro gerou nele uma insegurança. Aquela insegurança faz com que ele comece a tomar decisões menos assertivas. Aí ele erra de novo. Quando ele erra, ele afirma pra ele. Pô, tá vendo? Tá tudo dando errado pra mim. Eu tô errando as coisas. Aí quando a bola vem, na cabeça dele, vai acontecer a mesma coisa. Porque vem aquele sentimento de insegurança. Um cara inseguro, ele dá passes mais fracos. Ele toma a decisão mais errada. Ele tenta um drible na hora errada. E aí ele afirma. Qual é o resultado que ele tem? Errou de novo. Ele afirma que ele não consegue. Qual é a sacada? A gente tenta resolver no erro. Você tem que parar de errar. Só que o problema não tá no erro. O problema tá em como ele tá se vendo. A gente precisa trabalhar em como ele se vê. Talvez aquele atleta que está errando constantemente, ele já se vê como um atleta inseguro, como um atleta que não consegue mais fazer, como um atleta que está dando tudo errado. Então a gente trabalha em como ele se vê. Quando ele começar a se ver assim, peraí, eu estou errando aqui, mas quantas vezes eu acertei? Caramba, olha só o que eu sou capaz de fazer. Caramba, aí ele começa a mudar a forma dele se ver. Quando ele começa a mudar a forma dele se ver, ele começa a ser mais confiante. Quando ele começa a ser mais confiante, ele dá um passe mais certo. Ele faz uma jogada de efeito. Aí quando ele faz, ele fala, opa, voltei para o jogo. Muitos atletas relatam para mim, eu pergunto assim, quando vem a confiança? Quando eu tenho o primeiro acerto. Pô, eu ia falar sobre isso. Muitos. Mas aí quando eu falo, beleza, e quando vem o erro primeiro? Aí eu já começo a tocar de lado. Aí eu já começo a ter medo de errar. Aí ele entra nesse ciclo. Cara, se eu tenho medo de errar, eu não vou aparecer. E quando eu apareço inseguro. Quando eu apareço inseguro, eu erro. Então a sacada é, a gente precisa trabalhar na forma como ele se vê. Faz sentido? Não existe uma lógica. Faz isso. Sim. Mas a gente precisa trabalhar na forma como ele se vê. Sim. Até também a forma como aí a gente, com o treinador na beirada da quadra, como também a gente reage ao erro. Pô, isso vale ouro, cara. Porque, assim, se o atleta errou e eu não atuo na forma, incentivando ele, pô, cara, vai lá, bora, eu acredito em você, eu acabo com ele. Se você mostra pra ele que você também acha que ele não dá mais, que ele tá inseguro, que ele vai... Perdi o atleta. É isso. Perdi o atleta. Pegou a sacada. E aí, os pais às vezes falam assim pra mim, mas eu não falo pra ele que eu tô insatisfeito. Ou eu não falo pra ele que eu fiquei nervoso. Eu falei, mas ele vê a sua expressão corporal. Exatamente. Perfeito. Ele vê, ele sente a tua expressão corporal. Por mais que você fale assim, não, parabéns, eu acredito em você. Mas se a tua expressão, se isso não for visceral, eles sentem. Então a pergunta que o treinador tem que se fazer é, eu de fato acredito nesse cara? Se eu não acredito nesse cara, eu quero acreditar, então o que eu tenho que trabalhar em mim? Que foi o que você falou. Agora, se eu acredito, o que eu tô fazendo pra mostrar isso pra ele? Então, essa tua autorreflexão, ela vale ouro, pra que você segure o atleta. Mas vou te falar uma parada. Eu não sei se o Thiago já passou por isso. Eu tive na gestão no Flamengo e tive na gestão do Madureira, agora aqui no Correios. E tive no Petrópolis também. Cara, você sabia que às vezes, muitas vezes, o atleta erra. Eu incentivo, falo de mim especificamente. Não sei se o Thiago já teve essa experiência enquanto ele estava na beirada da quadra. A gente incentiva o atleta e os pais cobram da gente. Pô, cara, ele errou, por que tu tá incentivando? N vezes, Perfeito, cara. Perfeito. Eu já ouvi muito isso. Pô, isso é loucura, cara. O meu filho tá errando e tu tá incentivando. Porque, no fim, o que acontece? Como eu vejo, e aí pode ser uma forma equivocada ou não. Por mais que a gente fale de formação, e nós somos formadores, principalmente no clube, né, como a gente está formando ali para a vida deles. Mas quando fecha
ali, a arena e o juiz, as pessoas do lado de fora, e um pouco a gente também, aquilo ali vira o Maracanã. É isso. Vira o Maracanã. Esquece que ali tem uma Esquece. criança em formação. Exatamente. Então, assim, essa questão cara, eu ouvi muito, já ouvi muito. Por isso que eu bato na tecla, Micão, que a gente tem que educar os pais. Eu sei que eu sei que perfeito. é um baita desafio. É um baita desafio. Mas os pais, eles precisam compreender a lógica do processo. A lógica do... com os dois em movimentos diferentes, eu já perguntei. Eles têm claro? A criança sabe o que você espera dele? Tu falava isso muito comigo. Tu me fez essa pergunta, né? Clareza faz muita diferença. A clareza dos pais. O pai saber por que você está incentivando ao invés de brigar com o filho dele faz muita diferença. É um trabalho fácil? Não. É um processo. Mas eu ouso dizer que os resultados, a gente teria muito mais atletas completos que não desistiriam e que se tornariam pessoas muito melhores se a gente conseguisse trazer os pais de uma forma de educação. Então, os pais entenderem que não pode ser isso só daí assim. foi até bem falado por você, porque assim, quando a gente faz o trabalho junto, a gente chega naquela semifinal lá no Lajinha, se a gente não tivesse feito o trabalho antes com os pais e mostrar pra eles a clareza... Eles iam te matar, rapaz. Porque assim, Eles iam matar eu o tô Thiago. perdendo ali de 3-0, eu tiro o time todo e começo a rodar e tomando gol. E incentivando e continuando ali na beira da casa. Vambora. Só que eles sabiam a proposta nossa. Chegou na prorrogação, a gente volta 2-0 na prorrogação, classificado pra final. E você saiu como gênio. Porque, assim, mas tudo bem, se a gente não faz o trabalho antes com os pais, eles jamais iam entender a proposta de jogo. A pressão que eles iam fazer na beira da quadra, em cima de você e em cima das próprias crianças, ia ser absurdo. Gigantesco. A gente está até se encaminhando já, povo de falar, a gente vai ter que vir pro parte 2. Absurdo. Porque a gente está se caminhando já pro final. E a Michelle já apareceu ali, já botou 10 minutos já pra gente já. Não, eu te confesso que o papo é tão bom, é até difícil, porque óbvio, a gente tem um roteiro, vai seguindo e tal, mas aí ela vai falando e eu tô imaginando assim o trabalho em si. Então tem que manter o foco aqui, mas já imaginando lá. Pô, muito tem bom. Os insights. Muitas vezes, pô, eu no período meu de sub-9, eu tava mal, eu dava uma mensagem pra ela. Me ajuda também, pelo amor de Deus, senão eu vou soltar. Parceria, né, cara? Parceria. Então vamos lá, pra gente poder fechar. Se você pudesse entrar na cabeça da criança, antes do pontapé inicial do jogo, o que você colocaria na cabeça dela? Nossa, pergunta excelente. A primeira coisa que eu ajudaria eles a entenderem é o que você é capaz de fazer. O que você é capaz de fazer. Depois, o quanto você se preparou para isso. A confiança está muito atrelada no quanto ele sabe que ele se preparou. Né? Isso aqui não é... Você não tem que fazer algo que você não saiba, que você não fez. E como você quer sair aqui? A pergunta que geralmente eu faço para eles antes de jogo, quando eu atendo os meus atletas, eu falo, o que precisa acontecer nesse jogo para você sair feliz? Ganhar, não tô falando de resultado. O que precisa acontecer nesse jogo para você falar, cara, eu entreguei ali melhor. Isso traz clareza, isso traz um foco muito específico e ele sabe exatamente quem ele é durante o jogo. Então ele não corre o risco de se perder. Isso ajuda muito. É claro, os resultados nem sempre vão vir. Mas quando ele sabe quem ele é... Eu falei com o pai agora há pouco tempo, essa semana. E ele falou pra mim, meu filho, ele tá... Vocês conhecem, né? Não pedi permissão, não vou falar a pessoa, mas provavelmente ele deixaria. E aí ele falou pra mim, meu filho tá fazendo testes e tudo, tá faltando pouco. Chega no final... E aí quando eu pergunto como é que foi, ele fala, cara, pai, eu fui muito bem. A confiança dele tá lá na altura. Pai, eu fui muito bem. Falei... Porque ele sabe exatamente o que ele é capaz de fazer, o que ele entregou. Agora, ele sabe também que ele não controla o que tá na cabeça de quem tá aprovando ou não. Todos os áudios dele nessa semana, ele me mandou. Isso blinda a confiança. Todos. Isso porque a probabilidade de um atleta sair de uma peneira se sentindo um nada é gigantesco. Por quê? Porque ele se define pelo não que ele recebeu. Ele não se define pelo que ele construiu no processo. Então, a sacada é a gente prepará-lo para que ele se construa em quem ele é, independente do resultado. A gente sabe que nem sempre os melhores ganham. A gente sabe que nem sempre vão ver todo o teu potencial naquele momento. Existe hora certa para tudo. Mas a gente sabe que a gente precisa blindar
para que esse atleta saiba exatamente quem ele é e quem ele quer se tornar no processo. Então, eu ajudaria ele a ter essa clareza. O que precisa acontecer nesse jogo? Para você sair daqui falando, cara, eu ainda brinco, né? Para você comemorar com a tia Jéssica, falar, caraca, foi o melhor jogo. E aí eles até estufam o peito. A percepção corporal dele, na hora, ele já sorria. Eu preciso conseguir ajudar meu time, fazer o que o tio falou. Eu preciso conseguir chutar pro gol. Opa, chutar pro gol, incrível. Quantos você vai chutar? Aí eu aprofundo. Mas quando o atleta sabe exatamente quem ele é e o que ele quer, ele consegue entregar. Ele foi acompanhando o que ela falou aqui, ele foi fazer o teste no Botafogo e no Vasco. Aí eu falei pra ele assim, fala pro Tico, qual a diferença entre um e outro? Ti, eu tava treinando no grupo, outro eu fiz uma peneira, mas eu fui muito bom nos dois. É isso. Eu dei o meu melhor. Eu falei assim, é isso que importa. O resultado, se vai passar ou não, depende de alguma coisa. Mas o teu melhor você deu, você entregou, é isso que eu te quero. Isso traz consistência. Só que antes, a gente está realmente indo para o final, mas eu queria fazer uma pergunta só para dar uma passada. Nessa questão mental e da postura dos atletas, quanto a rede social impacta nisso? Então, eu queria que você desse um release rápido sobre como você vê. A gente vive num mundo que busca likes, que busca aprovação. Isso é fato. Nós, adultos, as pessoas, está cada vez mais isso. Então, assim, a rede social, ela gera cortes, né? Ela mostra o palco, ela não mostra, né? Ela não mostra toda a preparação. Aqui a gente está vendo o nosso palco, aquilo que a gente se preparou, mas não mostra você à noite falando comigo, você preparando, o que você se preparou. Então, a rede social, ela impacta nesse sentido. As crianças pegam um recorte dos melhores momentos do jogo. Você nunca viu um atleta botando lá, recorte dos meus erros, melhores momentos que eu errei. Não existe isso. Então, a rede social, ela mostra algo que é inalcançável. É que você vê o atleta jogando, o atleta performando, a torcida gritando, mas você não vê o que ele deixou de comer, a festa que ele deixou de ir, a viagem que ele deixou de fazer, o pai e a mãe ali com ele. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa educar também os atletas para as redes sociais. A gente precisa ajudá-los a entender que um like, que uma aprovação, que uma negativa ali não define quem você é. E aí eu volto para isso de novo. Quanto mais o atleta sabe quem ele é, quanto mais a identidade dele está estabelecida, e por isso que esse trabalho na formação é incrível, porque você imagina um profissional que vai jogar uma final de Libertadores e que tem extremamente estabelecido quem ele é, e que ele não vai depender do resultado, não vai depender dos haters, para ele se continuar bem. Isso pode facilitar muito a vida do atleta. Então, fortalece a identidade, que as redes sociais vão ser um detalhe. Quer dizer que não vai afetar? Claro que não. Ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de... Mas vai ajudar muito no processo. Respondi? Depois dessa aula maravilhosa, dessa mentoria... Mentoria gratuita. E já vou deixar aqui que vai ter a segunda parte. Com certeza, com certeza. Galera, pede aí a segunda parte, então, pra gente voltar. Isso aí. Micão, seus agradecimentos aí, vou te fechar. Agradecer a Jéssica a disponibilidade de ter vindo, de mostrar todo esse lado mental, a importância pra gente, pros nossos seguidores, e mandar um beijo pra minha esposa, pra minha filhinha, a Lore, minha esposa Grazi, minha mãe, e agradecer a Nova TVI pela oportunidade e os patrocinadores. Jéssica. Rapaz, gratidão a vocês pela oportunidade de a gente falar sobre aquilo que a gente ama, aquilo que a gente acredita de verdade. Acho que é sempre aí um privilégio poder fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente acredita. Obrigada pela confiança, pela resenha, que foi uma delícia. Obrigada pela minha família, minhas meninas, né, que sempre falam, mãe, olha só você ali. Então elas adoram saber disso. Gratidão aí pros pais de atletas, pros atletas que confiam no meu trabalho. E bora continuar aí, porque tem muito atleta. Fala teu Instagram aí pra pessoas que O meu é Jéssica Mano Coach, @Jéssica Mano Coach. Vai ser um prazer aí interagir com a galera por lá. E os pais de atletas que quiserem, pode ter certeza que vão estar em boas mãos. Deixar um abraço aí para minha esposa, meus filhos, Theo, o Cauê e minha filhinha que tá chegando e tá batendo na porta. Acho que daqui a uma semana tá aí. Tá aí, uma semana e meia, vai estar chegando. A Majô vai estar vindo aí. Agora você é pai de menina também. Você vai ver como é bom. É uma delícia. Né, Micão? Só quero isso agora. Agradecer a Nova TVI, os nossos patrocinadores que estão sempre com a gente aí, tá? O nosso muito obrigado. E a gente fala sempre o mesmo. Sábado que vem nós vamos estar aqui.
nesse mesmo canal, mesmo horário e com a mesma panela de sempre. Um grande abraço para todos aí. Fiquem com Deus.